Nós não devemos deixar de congregar, mas congregar não é frequentar uma igreja. Então, o que é congregar? Para que você possa entender, eu vou deixar alguns textos aqui para você que a grande maioria dos pastores não conhece. E aqueles que conhecem não vão ensinar. Não é interesse deles ensinar esse texto para você. Então vamos lá, eu vou abrir aqui para você o slide, tá? Abrindo aqui, ok? E eu vou passar os textos que por si só eles falam. E no final você vai entender o que é congregar. Não deixe de congregar. Vamos lá. 2 Crônicas 2, versos 4 a 6 diz assim: Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe a consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas das luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não o pode conter? Quem sou eu para edificar a casa, senão para queimar incenso para ele? Olha o que o Salomão, quando ele foi construir o templo, está dizendo: eu vou edificar uma casa. Se bem que, quem é capaz de edificar uma casa para Deus? Os céus e os céus dos céus não cabem em Deus, não conseguem contê-lo. Como ele seria contido dentro de uma casa? Então ninguém vai explicar, ninguém vai ler. Continuando, Atos 7, 47 e 48. Discurso de Estevão quando estava para ser apedrejado. Mas foi Salomão quem edificou a casa. No entanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não existe uma casa que caiba a Deus. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Entendeu? E olha, Jesus sabia que o templo de Jerusalém ia ser destruído, mas ele não fez nada para impedir. Aí você fala assim: mas o Salmo 122, né, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem falou o Salmo 122 foi Davi. E quando Davi falou, não existia o templo ainda. Quem construiu foi Salomão, filho dele. E a tenda da congregação já não existia mais. Então, se você ler o Salmo 122, não leia só o verso 1 não. Leia o verso 2 e o verso 3, que você vai entender. No Antigo Testamento, a casa de Deus era a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é que era chamada a casa de Deus. Por isso Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Deus. Ou seja, a cidade de Jerusalém. E você vai, continuando aqui, textos que os seus pastores não vão ensinar. O que é a casa de Deus? O que é templo? Para você ver o que é congregar. Vamos lá. Olha aqui, ó. Continuando. Está aí para você, 1 Pedro 2, 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, que sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Eu e você somos a casa espiritual, não é um prédio, não é uma construção. Hebreus 3. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. A casa de Deus sou eu e você. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A casa de Deus sou eu e você. Ok? O que é congregar, querido? Há 2000 anos atrás, a palavra congregar não foi aqui no português escrito, foi no grego. Significa você ter a mesma crença, o mesmo viés econômico, político, social, filosófico. E depois com a igreja foi acrescentado o espiritual. Então, se você tem a mesma crença econômica, política, filosófica, social
e religiosa, você está congregando com a mesma pessoa, ainda que você more num lugar e ela mora em outro país, completamente diferente. Congregar há 2000 anos atrás é ter a mesma crença, o mesmo viés econômico, político, social e filosófico, que foi acrescentado depois o espiritual, entende? Então eu aqui e uma pessoa lá da Groenlândia, se ela tem a mesma fé, o mesmo viés, nós congregamos. Então congregar não é estar junto dentro de 4 paredes no mesmo lugar. Então o seu pastor não vai te ensinar. A igreja não é um prédio, não é uma construção, a igreja não é um lugar. Ok? A igreja não é um CNPJ, não é uma placa. A igreja é formada de pessoas que têm a mesma crença no Evangelho e procura praticar o Evangelho, entende? Então não deixar de congregar é não deixar sua crença, o seu viés, ok? Não deixe aquilo que você acredita, tá? Então não leia Hebreus 10, 25 apenas não. 10, leia o 23, o 24 e o 26, que você vai ver, ele está falando de não abandonar a sua crença, não abandonar a sua fé, não abandonar aquilo que você acredita. Sabe por quê? Que a igreja se reunia nas ruas, nas praças, na beira do rio, na beira do mar, nas matas, nas florestas e principalmente nas casas das pessoas. O templo de Jerusalém e as sinagogas não podiam falar de Jesus, senão você era preso, torturado e morto, ok? A igreja foi ter um templo no século IV, depois do ano 317, é que surgiu o primeiro templo para o cristianismo. Então os 3 primeiros séculos a igreja não reunia em templos, entende? Você entendeu o que é a casa de Deus, o que é o templo? Então não deixe de congregar, não abandone a sua fé, a sua crença, o seu viés espiritual. Não está falando de congregar, de frequentar a igreja, ok? Tem algum problema frequentar? Não. O problema é quando você fala que frequentar é estar dentro de um templo, porque não é. Entendeu isso aí?